E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que estão as coisas em casa? Espero que vocês e a família de vocês estejam muito bem nesse momento tão difícil, né? Tão complicado. Mas eu espero que vocês estejam aí em isolamento, que vocês estejam tomando as precauções necessárias para que logo mais a gente possa se encontrar no colégio. Bom, eu estou aqui com a nossa apostila de filosofia. Eu passei um texto para vocês, tá? Um texto extra, porque a gente já tem esse texto aqui da apostila. Nós estamos nas aulas 27 e 28. Ética, liberdade e conhecimento, né? Envolve também as questões de ética no Spinoza, Baruch Spinoza, um filósofo judeu que viveu na Holanda durante o século XVII, uma figura muito interessante dentro da filosofia, um filósofo um tanto quanto complexo, mas extremamente interessante quando a gente de fato entende o pensamento spinoziano, ele é incrível. Bom, quando você estiver lendo a apostila aqui, eu vou dar uma orientação para vocês, eu vou fazer uma sugestão de filme daqui a pouco, e no próximo vídeo eu vou gravar a resolução dos exercícios com vocês. Vocês vão ver aqui, ó, a questão da ética e liberdade, tá? As ideias de Spinoza, e depois, mais uma vez, falando sobre a questão da liberdade. Então, primeiro, há uma conexão desse módulo aqui com aquilo que nós estávamos estudando nas últimas aulas. A questão dos dilemas morais, as questões éticas. Então, o Spinoza ele dá continuidade a essa discussão. Tá? E veja como a gente vive, nesse exato momento, um dilema ético. Veja como que é muito complicado essa questão de você pensar em si próprio, ou então pensar nos negócios próprios, e não pensar dentro da coletividade. Então, por exemplo, se eu romper o isolamento, se eu sair por aí na rua, se eu não tomar as precauções corretas, eu posso simplesmente me infectar minha família e espalhar esse Covid-19 por aí. Então, existe uma questão de ação individual, de uma moral individual, que nos traz uma responsabilidade muito grande nesse período. E o Spinoza é um cara que discutiu também essas questões relacionadas à ética. E como é que o Spinoza ele via essa questão da ética? Veja que o Spinoza ele tinha uma visão muito diferente da sua época. E até essa visão, digamos que um pouco acima do padrão, acima da normalidade da sua época, né? Veja que era uma época de muita intolerância religiosa, uma época de perseguição a quem não era católico. Imagina você viver numa Espanha, numa Portugal de grande intolerância religiosa para quem era protestante ou para quem era judeu. Ele vai para a Holanda e começa a desenvolver um pensamento que vai sofrer muitas críticas. Tá? Por quê? Primeiro porque o Spinoza ele olha para a realidade e ele vê uma noção de Deus muito diferente da realidade que nós temos, da realidade cristã, que nós temos inclusive nos dias de hoje. Mas imagina naquela época de muitas perseguições. A gente tem uma noção de Deus, que é um Deus que age de fora para dentro, ou seja, Deus está num campo superior e ele interfere dentro da realidade em que nós estamos. Esse Deus ele abençoa, ou então para uns ele pune, mas ele interage diretamente com a nossa realidade. Spinoza tinha um pensamento diferente. Spinoza pensava em Deus enquanto a substância, aquilo que existe sem a necessidade de outro ou de algo anterior. E tudo é derivado dessa ideia de Deus. Tá? É um Deus imanente. Todas as coisas são provenientes desse Deus, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então Deus está aqui, tá? No mundo onde nós vivemos, mas esse Deus não é um ser pessoal, esse Deus não tem uma forma. Esse Deus se reflete em todas as coisas da natureza. Por isso que Spinoza vai dizer, né? Deus, isto é, a natureza. Quer dizer que tudo que existe aqui à minha volta, então as florestas, as montanhas, as terras, os homens, os outros animais e todas as criações que foram feitas pelos próprios homens e mulheres refletem a Deus. Tá? Spinoza falava em atributos e pensamentos de Deus. Tá? Tudo vai derivando da existência de Deus, né? Uma extensão de Deus, um pensamento relacionado a Deus,
Mas veja, não é o pensamento do Deus cristão, o Deus judaico-cristão que você vê, por exemplo, em Gênesis, tá? É um Deus que sai daqui e reflete a tudo que existe na natureza. Se o Spinoza pensava essa questão de Deus como a natureza, naturalmente ele vai trabalhar a ideia da ética, ele vai trabalhar a ideia das decisões, as decisões de bem ou as decisões de mal que nós tomamos. E a noção de bem e mal de Spinoza, veja mais uma vez o porquê que ele vai ser perseguido, né? É uma decisão que não tem nada a ver com o livre-arbítrio, com a noção de decisão, de tomar uma decisão de levantar aqui, ir para a sala, de comer isto ou aquilo, de assistir este ou aquele filme, não tem nada a ver com isso. Tá? A ideia de liberdade, de escolha em Spinoza, ela está muito relacionada ao que? Ao entendimento das causas, dos porquês das coisas. Spinoza trabalha muito com uma palavra chamada de conatus no latim. O que é isso? É esforço. A gente deve ter um esforço significativo, ou seja, a gente deve agir em direção à compreensão dos porquês das coisas no mundo e nós devemos nos esforçar, entenda sempre o conatus como um esforço, nos esforçarmos em direção às paixões positivas. Quanto mais eu me dedico às paixões positivas, à alegria, à felicidade, ao amor, mais forte, mais clara e evidente será a minha alma e naturalmente eu seria uma pessoa feliz. Agora, se eu me deixar para as paixões negativas, para a tristeza, tá hoje pensando numa depressão, tá pelos males do mundo, se eu não ativar esse esforço positivo perante as coisas boas que existem na realidade, eu vou viver como um escravo. Tá? E naturalmente eu viverei numa tristeza gigantesca e me distanciarei de uma ideia de essência do próprio ser humano, da própria felicidade. O Spinoza ele ganha um apelido que me parece muito interessante, que é um limpador de lentes, né? Ele limpava lentes. Só que isso me parece muito simbólico, me parece uma alegoria, porque o Spinoza tentava limpar as lentes das pessoas, fazer com que as pessoas vissem melhor o mundo, entendessem melhor o mundo, olhando para a sua ética, olhando para a verdadeira realidade que é do pensamento spinoziano. Beleza? Fica ligado, eu vou passar uma indicação de filme, já te digo, esse filme está no YouTube, é Efeito Borboleta, se relaciona ao pensamento do Spinoza. Quem não viu, veja, vocês têm tempo para isso, tá no YouTube, dá para ver gratuitamente. No próximo vídeo eu apareço resolvendo os exercícios. Valeu, galera, um grande abraço, até mais!